Atenção, morador de Cubatão. Você está cansado da sua internet lenta? Então atualiza aí! Conheça a ultra velocidade da Melolink. Cansado de não conseguir assistir filmes e séries? De não conseguir acessar seu aplicativo favorito? Internet 100% fibra ótica, mais Wi-Fi grátis. Diversos tipos de planos. Se você quer banda larga de qualidade com ultra velocidade, faça já o seu plano na Melolink. Olá, meus amigos da Cereja, boa noite, hein? Quarta-feira, dia de futebol e podcast aqui na Cereja. E hoje a gente vai falar sobre psicose, neurose e perversão. Você já ouviu falar sobre isso? Pimentel, tu já assistiu aquele filme da Psicose? E tem aquela música, dá, né? O cara vai lá com a pá e pega a mãe, mata a mãe. Lembra disso aí? Aí criou aquele frisson, né? A Hollywood pegou a galera da perversão aí, da psicose e colocou dentro de uma caixinha aí, que aquilo dali é o que a gente entende de psicose. E neurose, já viu falar, pô, aquele cara é neurótico, tá louco, meu, isso daí é uma neurose. E o cara, pô, aquele cara é pervertido, hein? Que pessoa pervertida. Então a gente vai bater um papo hoje com eu chamo ela de professora, tá? Mas na realidade ela é minha mentora de psicanálise, é. Ela que conhece os meus dramas psicológicos, não psicóticos, psicológicos, né? Então nós estamos aqui com a Eliane Vieira, do IPIFS. IPIFS, Instituto de Psicanálise Freudiano de Santos, não é isso, Eliane? Isso mesmo. A Eliane já tá craque aqui, já conhece isso aqui. Tá aqui quase toda semana. Você que não conhece, a psicanálise já que a gente está falando de psicose, perversão, neurose, e aí a gente vê isso como assuntos muito distantes da gente, porque são termos científicos, termos técnicos, mas a gente vai ver aqui nesse bate-papo hoje, Nando, que nós somos neuróticos, ou psicóticos, ou perversos. Em algum lugar a gente vai se Pode ser um pouquinho dos três? Né? Não. Estrutura não muda, né? Não. Se eu sou neurótico, eu vou ser para sempre neurótico. Eu sou psicótico, eu vou ser para sempre psicótico. Se eu sou perverso, eu vou ser para sempre perverso. Mas se não tem aquele cara é um pouquinho psicótico, não existe isso? Não. Ou você é, ou você não é. Ou você é psicótico, ou você não é psicótico. Ou você é neurótico, ou você não é neurótico. Porque a gente vai ver aqui, Nando, que tudo isso tem a ver com... A gente fala dentro da psicanálise do complexo de Édipo, né? E a gente vai ver como que uma pessoa ela se torna um psicótico, vamos dizer assim, como que a pessoa se constrói um neurótico, como que a pessoa se constrói um perverso. A psicanálise ela tem muito disso de olhar as personalidades, como que essa pessoa é. Né? A gente tira um pouco dessa noção de diagnóstico e também tira um pouco dessa fala, você trazendo aí Hollywood, hollywoodiana, né? Como que é, Pimentel? Hollywoodiana. Isso aí que Pimentel falou, senão né? Quase achou a quinta série aqui agora. O trava-língua aqui foi... Justamente. Só que aí, o que acontece? A gente vai sair um pouco disso. Porque a gente tem muito de que o psicótico é aquele que mata, e não é por aí, né? Isso são noções diferentes da psicose. Não quer dizer que um psicótico não mate, mas também um neurótico mata. A gente tá cheio de neurótico nas cadeias. Pois é. Né? Nós estamos cheios de neuróticos aí fazendo questões muito sérias. Então, assim, não é a estrutura em si. A questão é como que essa estrutura ela se apresenta e como que essa estrutura, como que sou eu estando, como que sou eu tendo uma personalidade, vamos dizer assim, neurótica. Como que é um neurótico? A gente entende que esse neurótico, ele passou bem, que a gente fala pelo complexo de Édipo. O que seria esse complexo de Édipo? Por isso que é um assunto denso, né? A gente, vamos voltar. Lá quando a gente é criança, que a gente nasce, a gente tem até algum determinado tempo, a gente entende que nós e nossa mãe, nós somos a mesma pessoa. A gente não sabe quando que é a gente e quando que é o outro,
né? Uhum. Então, o próprio Lacan, que é um cara aí da psicanálise também, Freud e Lacan, vou falar aqui termos freudianos, termos lacanianos. O Lacan, ele lá no estádio do espelho, ele fala disso, dessas imagens, né, que a gente pega. O que é real, o que não é real. Então, quando a gente está ali nesse estágio, vamos dizer assim, de criança, ali bebezinho, a gente está achando que a gente e o outro, nós e essa mãe, por exemplo, nós somos as mesmas pessoas. Se trata, a Melanie Klein, eu falei que ia falar dos dois, mas a Melanie Klein, ela traz o seio bom e o seio mal, né? Então, o bebê ali, ele não tem essa noção de que ele está fora, né, desse corpo. Para ele tá ali, tá tudo. E é uma completude. A gente vai saber que essa completude nunca existiu, mas naquele momento, para ele tá dentro de alguém que dá tudo para ele. Então ele não entende ainda esse outro ser humano como sendo um outro. É tanto que as mães aí, aos 8 meses, quando a criança tem uma fase, você é pai, você deve lembrar. Tem uma fase que a criança só quer ficar com a mãe, né? Sim. Aos 8 meses, mais ou menos, o bebê começa a chorar, e só quer, a mãe vai lá pro banheiro, e aí tem que pegar, tem até um monte de memezinho, né? Pai e mãe, a mãe tá lá, a mãe tá querendo fazer as necessidades, e tá lá com a criança no colo. Então, por que ali? Você lembra do Baby lá, do dinossauro, Sim. daquela... Não é da minha época. Não é mamãe, não é da minha época. Mas aí a hora que... Não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe, não é a mamãe. O baby começa a falar, não é a mamãe, não é a mamãe. Porque ali ela tá percebendo que há outras pessoas que não são a mãe, né? Não. E também o bebê, em algum determinado momento, que aí a gente fala de maturidade psíquica, vai entendendo que que ela é uma pessoa e o outro, no caso, essa mãe é uma outra pessoa, né? E aí, mais à frente, ela vai compreendendo que essa mãe está fora dela, né? Ela está fora dela. Então, quando a gente está falando de um neurótico, a gente está falando que depois que esse bebê ele entendeu que essa mãe, né, tá fora, ela não pode ter essa mãe, porque a gente fala de uma tal de uma função paterna, né? Que é esse pai que entra como esse terceiro, que ali vai, de alguma forma, a gente fala, o Lacan traz isso na linguagem, porque freudianamente falando, fala que esse pai é o interdito, para essa criança não ficar colada a essa mãe. E é esse pai que vai ser esse intermediário. Esse bebê agora não vai ter mais essa ligação, ele e a mãe, ele não vai ter essa ligação direta, porque ele vai usar um intermediário para falar com essa mãe, né? Então isso é complexo de Édipo, ele vai crescer e ele vai falar assim, cara, eu não posso ter essa mãe comigo, mas eu posso casar ou ter alguém que tenha semelhança com essa mãe. Ele vai entender que esse pai, de certa forma, vai castrá-lo, né? Se ele tem a questão do incesto, que a gente aprende tanto na psicanálise, ele não pode ter essa mãe como uma mulher, por exemplo. Ele não pode pegar essa mãe para si, né? A gente entende que se essa fase que a gente fala que esse primeiro tempo, esse bebê, que era essa sexualidade desse bebê, o Freud fala que, como que o Freud fala dessa psique nossa? Ele fala assim, olha, tem uma sexualidade e há um conflito, né? E aí, de certa forma, é nessa resolução desse conflito que eu vou instaurar qual é a minha estrutura mental. Isso é o que Freud fala. Por isso que ele traz o mito, os mitos, para explicar o que seria isso. Porque ele vai fazer o quê? O seguinte, ele vai trazer
né, os mitos, para explicar esses conflitos internos. Porque a psicanálise fala de uma tal de uma sexualidade, que esses conflitos vêm por causa dessa sexualidade. Mas o que é a sexualidade para a psicanálise? É esse meu encontro com o outro em uma relação de prazer e desprazer. Então, quando eu estou com o outro, eu tenho sensações de investimento também, né? Aí o Freud fala o seguinte: essa minha relação de prazer e desprazer vai me construindo como ser humano, né? E aí o ideal é que dentro dessa construção, quando eu percebo que minha mãe já não pode ficar comigo, que tem um terceiro, eu vou criando maturidade, a gente fala primeiro, segundo, terceiro tempo do Édipo, e aí eu vou resolvendo aquilo internamente. Então, o neurótico, ele vai entender essa entrada desse terceiro, e aí ele vai falar assim, cara, eu sou um ser faltoso. A psicanálise não fala dessa falta, não fala que a gente tem essa incompletude, esse vazio. Ele vai falar assim, cara, eu sou incompleto. Ele vai perceber que ele é incompleto. E aí, o neurótico vai sempre estar buscando essa completude. Porque ele vai perceber que alguém, né, impediu ele de ter aquele primeiro tempo que era ele e a mãe ali, né? E aí, freudianamente falando, a gente fala de um pai. Só que Lacan fala, não, isso tem algo a mais. Por quê? Não é só o pai, figura pai, pessoa pai, mas é uma estrutura. A gente fala da estrutura neurótica, estrutura perversa e estrutura psicótica. O neurótico, ele passa por essas fases. Primeira fase, ele tem esse prazer em si mesmo, ele não sabe nem quem é a mãe, para ele tá ali ele e essa mãe se trata de uma mesma pessoa. A gente fala dessa primeira fase, desse bebê. Aí depois vem a outra fase, que é a fase que ele vai percebendo que essa mãe é um outro, né? E aí, o Freud falava assim, essa criança, ela é perversa e ela é polimorfa. Por quê? Porque para Freud, né, todas as vezes que a gente fizer um ato sexual ou que a gente tiver prazer pelo prazer, sem intenção de procriar, de gerar filhinhos, de perpetuar a espécie, de preservar essa espécie, eu vou estar cometendo uma perversão. Porque a finalidade é preservar a espécie. Então, uma perversão é isso. Então, todos nós somos perversos. Agora, o perverso no outro sentido, que é esse que você está trazendo, uma pessoa perversa, essa pessoa entendeu essa lei, vamos dizer assim, essa pessoa entendeu, ela sabe que existe essa lei, que existe esse interdito, que ela não pode ficar com essa mãe, ela sabe disso. Só que como que ela realiza para ela ter esse prazer? Ela desmente isso. É tanto que tem uma palavra chamada desmentido. Ela tem noção dessa lei, ela sabe que tá ali, aí ela pega essa imagem e ela objetifica essa imagem em algo, um objeto, por exemplo. A gente vê aí em casos de perversão, bora lá pra Hollywood, que você começou. Tem até um filme que um professor meu falava, né, que o cara queria ficar com a mulher, mas não era a mulher, ele queria só a bunda, né? Então, ele vai, eu quero só um botão, enfim, um objeto, ele cristaliza aquele objeto de desejo, né? Então, eu só vou me satisfazer se tiver aquele objeto. E esse perverso, ele não tem culpa. Ele não sente culpa. É tanto que um perverso não vai procurar terapia jamais. Porque ele não sente culpa. Ele não tem essa culpa. Então, ele pega algo que ele sabe que existe. Ele sabe que existiu ali. O neurótico fica no sofrimento, recalcado ali, porque ele tem medo de uma sanção, de uma punição, né? Eu tô falando de forma simplificada, mas ao mesmo tempo é denso para você entender. Exatamente. Né? Então, esse neurótico, que a gente fala que está dentro do quadro da normalidade da sociedade, ele descobre que ele não pode ter tudo.
Só que ele sublima isso, de alguma forma. Porque o próprio neurótico, ele fantasia. É tanto que a mãe pega e dá uma chupeta para essa criança. Essa criança, ela não quer só o seio da mãe como forma de perpetuar a espécie ou de sobrevivência. Ela quer esse seio porque ela sente um determinado afeto ali, um determinado prazer ali, né? Então, o que é essa introdução desse terceiro, que freudianamente falando é o pai? É a introdução das regras morais da vivência em sociedade, que é o pai que introduz, o pai quanto simbólico que o Lacan fala, né? Que ele vai introduzir o que você pode, o que você não pode fazer, como que aquelas leis daquela civilização, né? Vai ser introjetada nessa criança, vai ser por essas funções, né? Que a gente fala que é a função paterna, que introjeta essas leis. E aí você simboliza aquilo, né? De forma simbólica, aquilo é introjetado em você. Aí o psicótico, ele não chega aí. O psicótico tá lá nessa confusão entre será que sou eu? Será que é a mãe? Será que sou eu? Será que é a mãe? Ele nem chegou, é como se ele tivesse, de forma bem rasa, se ele tivesse preso antes de chegar nesse complexo de Édipo, né? Antes de chegar nessa resolução psíquica, dessa introdução dessa linguagem, porque o próprio Lacan, ele traz que a nossa mente, nós somos estruturados inconscientemente como linguagem, porque é a linguagem que instaura qualquer questão. Se você pensar em qualquer sentimento, se você pensar em qualquer coisa, você vai trazer a linguagem. Então, é alguém que diz o que você é. O neurótico, quando ele chega na sessão, ele tá falando, na hora que ele discursa, por exemplo, quando ele pensa assim, quando ele vai falar da infância dele. Não foi do jeito que foi a infância dele, mas ele idealizou aquela infância, ele também imagina aquela infância, ele traz algo daquela infância, mas se você for mesmo ali em loco para ver a infância dele, você vai ver que não foi exatamente do jeito que ele imaginou. Então, o neurótico, ele também tem isso, só que o neurótico, ele consegue pensar no sentido de, será que eu tô ficando doido? Será que isso aqui realmente aconteceu? Esse neurótico, ele vai entender que ele é castrado, né? Ele é recalcado. Ele tem recalque. O neurótico recalca. O perverso é desmentido. E o psicótico é foracluído. Ele nem chegou ali. Né? Por isso que é fragmentado, e aí esse psicótico ele não sabe o que é realidade do real. Real é algo que eu não posso simbolizar no sentido, assim, o real ele é simbólico e imaginário, né? Vamos dizer assim, e o simbólico é real e imaginário, é tudo junto, real, simbólico e imaginário. Porque às vezes eu fantasio, às vezes não. Porém, o psicótico, ele não sabe o que realmente é real. Ele não simbolizou. É tanto que quem é psicótico tem problema com metáfora. Ele não constrói novas metáforas. Ele não consegue entender. Ele entende a palavra pela palavra. Se eu falar assim, a manga, ele vai entender a manga como manga se eu mostrar. Agora, ele não vai entender igual o neurótico. O neurótico entende nesse sentido metafórico falando, que a manga pode ser uma manga da camisa ou pode ser uma manga rosa do Alceu Valença, que vai dar vários significantes, que eu posso trazer uma palavra e ter outros sentidos, né? Então, o neurótico, que aí divide-se, né? Se você que é estudante também de psicanálise, você sabe que a gente divide esse neurótico. Você viu que eu nem cortei, né, Márcia? Deixei a Eliane falar, né, pra dar aquele corte, né? Porque ela já tá tão craque aqui que ela fica aqui junto com o padre aqui, que ela fala meia hora. É uma briga, que eu falo muito.
E o pessoal que estiver em casa, a Eliane, ela tem um programa aqui com o padre Marcos Barcelo, Antônio Barcelo, e que é os dois trocando uma ideia. Então é um papo cabeça, tá? Por isso que eu não quis nem mexer, mas me senti aqui numa aula de psicanálise, né? E nós estamos aqui com uma amiga também de classe também, que é a Márcia aqui também, né? Tá se formando em psicanálise também, e ela está aqui, depois o Pimentel coloca a câmera para ela. Mas assim, você deu para entender, você que está em casa, um pouquinho sobre neurose, psicose e perversão. Lógico que dessa forma que a Eliane está passando é uma forma bem técnica, né? Então eu vou tentar pedir para a Eliane falar um pouquinho menos técnico, vamos dizer assim, vamos falar no meio do povão aí, né? Então eu estava conversando com a Eliane antes, né, da gente começar, sobre aquele caso que aconteceu essa semana que passou, de um menino de 16 anos que matou o pai, matou a mãe e matou a irmã. Quando matou o pai e a irmã, ele ainda ficou em casa, jantou, comeu ali, e depois foi rolar, acho que foi durante o dia, então acho que almoçou, ele foi na academia, voltou. Quando a mãe chegou, matou a mãe, ficou ainda com os corpos lá durante um tempo, depois ele ligou para a polícia, e mais, na polícia, ele não demonstrava nem um pouquinho de preocupação, culpa, nada, né? E aí a gente, pro povão que está nos vendo agora, como que a gente identifica, Eliane, né? Principalmente a gente que é pai, né? A gente fica de olho, né, Márcia? Você tem filhos, Márcia? Tem? Não? A gente que é pai, a gente fica, né? Qual a tendência, né? O que a gente tem dentro de casa? Inclusive, você tinha falado em off também, isso é muito interessante a gente entrar nessa parte, que você falou assim também que hoje os filhos estão todos na escola, os pais não conhecem, né, muito, não vou falar todos, é lógico, não posso generalizar, mas muitos pais aqui não conhecem os filhos realmente. Porque muitas vezes o pai tem que trabalhar, a mãe também tem que trabalhar, fica o filho o dia inteiro, muitas vezes com o vô, com a avó, e você perde aquele enlace ali. Como é só o psicanalista, só psicólogo, só esses profissionais que têm essa percepção, tem como a gente perceber se tem alguma nuance dentro de casa? Como que dá pra gente, né? Até como amigo mesmo, né? Muitas vezes a gente tá do lado, a gente fala, o perigo mora ao lado, né? Tem um filme assim, como que a gente... Primeiramente, Nando, a gente tem que entender que a gente está em uma geração diferente, né? Quando você expõe uma criança e as redes sociais... Levantar o microfone dela aqui. Aqui assim, tá bom? Tá bom? Tá. É isso. Isso. Aí, tá vendo, gente? Pronto, aí. Melhorou, Pimentel? Melhorou? Legal. Então, assim, se uma criança que é exposta a um celular, ela vai ter algumas disfunções ali, né? A gente hoje vive o boom do TDAH, por exemplo, déficit de atenção. O que essa exposição ao celular produz em uma criança que está em um estágio de desenvolvimento? Ela está desenvolvendo a psique dela. Então, é lógico que vai ocasionar alguma questão. Pode ocasionar? Pode ocasionar. Pode não ocasionar? Também pode não ocasionar, porque isso é de cada um, né? Não dá para aqui eu falar, olha, esse menino que fez isso tem determinada questão. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça fala assim, nossa, esse moleque aí é um psicótico, né? Mas não dá. Primeiro que um psicótico a gente só... pode diagnosticar uma pessoa como psicótico após os 18 anos de idade. Aí, tá vendo? Né? Não pode se... E também é muito sério, né? Dentro das questões a gente faz avaliações, né? Neuroavaliações, psicodiagnósticos. Então a gente precisa entender como que é essa estrutura mental, mas em um campo profissional muito sério. Não dá para alguém vir aqui, por exemplo, não dá para eu analisar alguém que eu não conheço, que não é meu paciente, que não é meu analisando, que eu não tenho contato, por uma atitude. Como eu falei, tanto neurótico como psicótico, como perverso, todas as estruturas cometem algum tipo de violência, vamos dizer assim, se quiser. Agora, por que nós estamos vivendo essa... A gente pode debater sobre isso, né? A gente tem
que entender que é uma dopamina. Provavelmente ele estava... eu não conheço, eu falei com você que eu não vi, não tenho ciência desse caso profundamente, não parei para olhar esse caso, né? Então eu não posso aqui dizer, e nem se eu tivesse, eu só posso falar de alguém se eu atender essa pessoa. Agora, você está me dizendo que ele ficou bravo por conta de uma questão de acesso ao celular e o computador. E ele ficou muito bravo com isso. O que eu posso dizer aqui é que o computador, o celular, ele gera na pessoa dopamina. Né? O que é dopamina? Né? Essa sensação de bem-estar. Né? Antes, eu cheguei aqui, eu comi um chocolate, você viu, né? O chocolate também, sensação de prazer. Então, a gente está numa geração que tem essa necessidade de ser dopaminérgica o tempo todo. Ela não está acostumada a ter frustração. Uma palavrinha muito interessante que a gente... Pelo menos eu vivi muito frustração, né? Na minha vida. É bom ser frustrado? Quer ser neurótico, vamos dizer assim, tá dentro do quadro da normalidade... Seja frustrado. Você quer criar o seu filho bem criado? Frustre ele. Né? Diga ou não, função paterna. Sabe por quê? Porque não é, tudo que é excesso esconde uma falta. Né? Tudo que é excesso é prejudicial, falando bem simples. Então, não é que você vai frustrar o tempo todo. Mas ali, numa criação, você vai entender... É lógico que seu filho... Todos os filhos, gente, vão ter algum tipo de queixa dos pais. Aprenda isso, tá? Ai, que bom. Mas é bom que ele vai lá, vai tratar e tal, vai ter, não tem? O pai é pai, mãe é mãe, falha. A gente tem que sair dessa idealização de pai e de mãe. Nós também temos nossas faltas. E aí, conviver com essa falta é que vai dizer qual a estrutura, como que eu vou estar perante esse desejo. Como que é a posição que eu tenho perante essa lei. Isso que vai dizer qual a estrutura que eu tenho. Então, hoje a gente está vendo crianças muito cedo, 2 anos. Eu já vi criança de 2 anos num celular. Né? E aí, o que isso? A criança ainda está em formação. Como que esse excesso... O que essa criança está vendo? Né? Então, assim, tem muitas questões a ser debatidas sobre esse... Teria que fazer um estudo de caso para estudar o que realmente aconteceu para esse menino cometer um crime tão chocante, né, Nando? Muito. Né? E você está dizendo que ele não trouxe emoção, não apresentou emoção. Então, choca, né? A gente fala assim, nossa, é algo que realmente a gente fica questionando. A polícia que falou, né? Então, ele não apareceu nenhuma voz dele, nada disso. Mas a polícia... É o discurso da polícia. Exatamente. Então, a gente precisa entender... E talvez isso que tem acontecido para a gente estar aqui, por exemplo, igual hoje, para debater qual a influência dessas redes, né, desses aparelhos, tem na construção psíquica destes seres humanos. E uma coisa que me preocupa, Eliane, será que isso tem volta? Né? Então, por exemplo, será que onde que a gente vai parar? Né? Nando, você me falou aí como que não percebeu? Né? Como que um pai e uma mãe, não é culpabilizando eles, porque a gente hoje vive nessa noção, a gente precisa sobreviver em um país ainda cheio de questões, não é fácil, onde tudo está tão difícil, né? Tão caro, e como que esses pais ficam em casa olhando essas crianças também, mas de certa forma, se ele fosse, não estou falando que ele mas há algumas características que se apresentam. Como que é? Ele é introvertido? Observar, né? Conhecer. Eu penso que hoje os pais não estão conhecendo seus filhos. Né? Eles não estão passando tempo com os filhos.
Mas não é tempo que coloca num celular e ele tá fazendo outra coisa. Tô falando de conversar, de entender quem que tá à sua frente, né? Quem que tá ao seu lado, quem que são essas pessoas? Hoje o mundo tá tão dinâmico, a gente tá tão apressado que a gente não tá parando para olhar os detalhes. Talvez olhar os detalhes, porque tá na sutileza às vezes. Né? Eu ainda brinco, falo assim, eu gosto mais das pessoas que esbravejam do que as pessoas que são muito quietinhas, né? Que estão assim, sempre moldadas, sempre se moldando. Uma vez eu conversei com uma criança que ela fazia tudo que o outro queria, que ela tinha muito medo de desagradar, muito medo de... E aí eu fui procurada por causa disso, né? Essa pessoa que me procurou para atender essa criança, essa mãe que me procurou para atender essa criança, estava muito preocupada porque essa criança queria agradar o tempo todo. E aí, que adulto é esse que vai... E a personalidade? Mas por quê? Aí é entender, medo de quê? O que está acontecendo? Por que essa criança quer agradar? Que ideal que essa criança tem? Então, é um tratamento longo de você ir entendendo ali aos pouquinhos o que está acontecendo para essa criança o tempo todo ter medo de expor o que ela sente. Porque você quer falar de criança, você quer tratar ou educar uma criança, tenta entender o que ela sente. Pergunta sobre o sentimento dela. A gente tem uma linguagem, né? A gente fala dentro, eu também sou pedagoga, você sabe disso, sim, né? Sim. Então, tem a educação não violenta, tem a comunicação não violenta. Então, uma coisa é você instaurar, vamos dizer assim, você trazer quais são as normas, quais são as regras quais são os seus valores. Outra coisa é você ser autoritário, Então, são coisas diferentes. Eu penso que tá faltando educar, né? Tá faltando... Se bem que a gente não pode também negligenciar qual a estrutura psíquica dessa pessoa. Será que essa pessoa tem um fator genético que aí precisa estudar, né? Precisa investigar, precisa entender. Aí é outro campo. Você vai para a neurociência, por exemplo, você vai para campus, aí o psiquiatra vai entender também. É um trabalho em conjunto para você laudar alguém como psicótico ou como perverso, por exemplo. Você tem que entender como que essa criança tem uma questão que é estrutural, que a gente está falando aqui, que é esse acesso. Mas aí essa criança não aceitou ser frustrada, né? Porque ela matou, porque é o discurso, né? Ela matou porque ela não aceitou que houvesse uma palavrinha chamada não ali, né? Que a gente sempre fala desse não do puere, né? Que é o não do pai. No pai como estrutura. Então, um pai, que é a lei, falou para ele que ele não deveria usar o celular e tirou o celular. Só que aquilo foi muito grande para ele, foi extremamente... Aí tem que entender a psique desse indivíduo, desse jovem, adolescente, para entender o que aconteceu, né? Porque o fato de você tirar um celular e um computador dentro da normalidade, né, que a gente vive, não são argumentos que levam a pessoa a matar alguém, né? Então, o que está por trás disso? Que isso é só um pano da frente. Isso que a gente fala dentro da psicanálise, da própria psicanálise. O que está por trás do discurso? O que a pessoa traz nesse... eu tô com raiva disso. Mas será que é disso? Será que não tem um algo atrás? Como que é a vivência? Aí teria que estudar essa família, entender como que era a vivência, como que é a comunicação dessa família, o que houve, se tem casos... de algum distúrbio, de alguma questão, enfim, trazer a baile, né, vamos dizer assim, essa família, né, estudar a família como um todo, porque é uma tragédia, né, Nando? É interessante a gente falar sobre isso, né, e Eliane, eu queria que você explicasse pra gente também, a gente falou sobre a neurose e você falou sobre sublimação, né, a gente que sou aluno também da Eliane aqui, como a Márcia também, a gente é fácil entender isso. Mas para no senso comum, como que... Explica pra gente melhor sobre essa sublimação,
né, dentro, no neurótico, né? A gente sempre fala muito sobre os artistas, né, que é o pano de frente aí. Toda vez que a gente fala sublimação, a gente sempre pensa nos artistas. Você pode explicar pra gente também? Por exemplo, um médico. Vamos pro médico, né? Sim. O médico tem um pouquinho de sadismo ali, não é isso? Porque ele corta. Eu não aguento ver sangue, né, gente? Eu pegar, cortar alguém ali, não é tá no meu... O que ele fez? Ele fez uma sublimação. Ele poderia ser um serial killer, ele poderia matar alguém. Não, ele tá ali sublimando, porque ele tá ajudando a pessoa a viver. Ele tá costurando, ele tá fazendo o tratamento da pessoa ali, ele tá operando, mas como forma dessa pessoa viver. Eu tenho um desejo sexual, né? Seja ele qual for. Eu vou sublimar fazendo uma pintura, eu vou pintar, né, as telas para dizer daquilo que está no meu inconsciente, o desejo que está no meu inconsciente. Qualquer manifestação, por exemplo, a psicanálise pega muitos filmes para explicar a própria psicanálise. É uma espécie de sublimação, não é uma espécie de sublimação? Sim, ali? Sim. Ele tá... a arte em si é toda sublimação para sublimar os impulsos sexuais. Eu vou deslocar isso para algo que seja aceitável dentro dessa sociedade. Então a gente faz isso toda hora praticamente, né? A nossa vida toda hora a gente está sublimando, né? Depende. Tem gente que não consegue sublimar, por exemplo. Tem gente que sofre muito por não conseguir sublimar. Sublimar está dentro dos mecanismos de defesa desse ego. Que, quando a gente está falando lá da construção da criança, para saber se ele é neurótico, ou psicótico, ou perverso, a gente está falando do ego. Como que é construído esse ego, esse narcisismo que antes era pautado como algo doentio, e não. O narcisismo é a construção desse eu, que são imagens. Você pega imagens para construir sua personalidade, né? Se eu pedir para você aqui, Nando, quem é você? Se eu te perguntar quem é você, você não vai saber me responder. Você vai trazer fatos da sua vida. Você vai me trazer fatos. E, inclusive, você vai me trazer o RG, porque alguém te nomeou. Então, para você, alguém nomeia. Quem que nomeia? Né? E aí que você vai construindo. O que é uma pessoa saudável mentalmente? Vamos dizer assim. Uma pessoa que as pessoas falam assim, não, tá dentro do quadro da normalidade, que seriam os neuróticos. É essa pessoa que entendeu como que rege essas leis dessa sociedade, né? E essa pessoa que entende que não tem uma disfunção entre... Ele entendeu que tem um outro, né? Tem um outro que nomeia ele. Tem um outro que tá fora dele. O psicótico não, ele tá tudo difuso ali. Tá tudo misturado. É tanto que o psicótico, ele alucina, não é isso? Não que o neurótico também, mas o neurótico sempre duvida. O delira, não é isso? Tem essas questões dos delírios como tentativa de cura. A mentira é uma forma de sublimação? Depende, né, Nando? É porque eu tô pensando aqui. Eu não imagino, Eu pensei numa mentira, né? Exatamente. Eu pensei numa mentira vou aqui. inventar uma mentira aqui e tal, e aquela mentira se torna uma verdade. Aí é outra coisa, né, Nando? Você tá acreditando na mentira que você tá contando? Não, mas a outra pessoa talvez sim. Né? Mas aí é o outro. Então, mas quando a gente faz uma mentira... A mentira é uma defesa do ego também, não é? É uma defesa. Então, assim, quando você mente, você tá criando também uma história ali. Pode ter A questão é quando eu acredito nessa mentira. O perverso. Vamos trazer o perverso. Sim. O perverso, ele passou pelo Édipo, não é? Ele passou ali nessa construção psíquica, porque o que é uma pessoa normal, vamos dizer assim? Primeiro, ela tem o prazer em si mesma, né? Que é a autoerótica. Depois, ela vai passar por esse complexo de Édipo ali, vai entender esse complexo de Édipo. Aí, o que era interno, autoerótica, depois passa a ser esse desejo materno que a gente fala, que é o primeiro outro que você encontra. Depois ele vai deslocar para outro objeto, que é externo. Uma hora é interno, depois é externo. Você vai deslocar. O objeto na psicanálise não é objeto, coisa, né?
Aí você vai deslocar aí vai pra juventude, fase genital ali, não é isso? Aí vai pra juventude para se identificar em um determinado grupo. Isso vai te colocar num lugar de normalidade nesse sentido. O perverso, ele vai passar por isso, ele vai saber, só que ele fala assim, cara, eu não sou castrado. Eu não sou castrado. Ele tá mentindo pra quem? Pra ele mesmo, né? Porque ele é castrado. Mas ele acredita que ele não sou castrado, porque eu me realizo. Só que ele se realiza com o objeto que ele... Aí é objeto. Tipo, pode ser com algo específico, né? Tanto que Freud, lá nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, fala sobre a necrofilia, né? Que é uma espécie de desejo por pessoas que já faleceram, não fala? E sobre as outras, são perversões, né? Que é escolher um determinado objeto que está estático ali para satisfazer, porque ele fala, eu consigo realizar todos os meus desejos, mas ele está elegendo algo. Eu não posso desejar a mãe, eu não posso desejar, mas eu escolhi um objeto para me satisfazer. Olha como que é a posição. É como que eu estou posicionado frente a esse complexo de Édipo. Aí, se eu não cheguei nesse complexo, vamos dizer assim, estou falando de forma bem simples. Se eu não cheguei no complexo, eu sou um psicótico. Eu não vou entender o que é real, o que é imaginário. Eu tô ali sem entender o que é da minha cabeça. É tanto que o psicótico, ele acredita. Por exemplo, se a gente vai para um esquizofrênico, por exemplo. Eu já atendi, eu atendo pessoas esquizofrênicas. Elas têm uma ligação, é tanto que o psicótico, ele tem uma sexualidade muito aguçada. E ele tem também, além da sexualidade, ele tem uma questão da religião ali, né? A religiosidade ali, essa coisa da religiosidade é muito aguçada também, né? E aí a gente fala, o esquizofrênico, ele vai me trazer, quando ele tá ali num surto e tal, aquilo para ele é real, e é real para ele, sabe? O neurótico, será que ele também não cria? Às vezes ele cria. Eu falei da mentira porque, nossa, não é por nada não, eu lembro que eu vou falar o nome da pessoa aqui, é um amigo meu. Sim. Ele é uma mentira. Assim... Deixa eu beber uma água aqui. Amigo, não tem nada a ver com isso. Eu lembro dele, lembro dele desde criança até hoje. E aí, recentemente, ele estava falando para mim que ele é engenheiro de como que era? Ele falou para mim, eu sou engenheiro civil. Eu não sei que nunca fez uma engenharia na vida, mas... E ele se comporta como engenheiro civil. Aí tem que estudar... Pra ver se e aí ele conta histórias, e várias histórias, e rapaz, as histórias são lindas, né? E cada uma história mais legal que a outra, entendeu? Eu falo que, rapaz, mas como que a pessoa consegue viver assim, né? Aí ele acredita nessas mentiras, ou essas mentiras realmente para as pessoas não saberem como que ele se sente, não sei, né? perante essas, porque pode ter uma questão de inferioridade perante o outro. Talvez ele saiba que o que ele está contando é mentira, mas tem as pessoas que acreditam na mentira que está contando. Aí sim, aí é uma disfunção aí que a gente precisa eu coloquei no ar, entender. Mas não falei o nome da pessoa, né? Então pode ser que, né? É só um figurado, né, Pimentel? Senão de repente vai derrubar a gente aí, né, Pimentel? Não, é uma coisa figurada, tá, pessoal? Mas tem pessoas assim, tem pessoas que usam a mentira até para conseguir algo. Sim. Né? Então... E a história é mirabolante. Você fala, rapaz, como que... Assim, lógico... Mas quem não mente, né? O maior mentiroso é aquele que chega e fala assim, eu nunca menti. Ah, não, todo mundo mentiu, né? Principalmente... Já tomou banho? Já. Ainda mais nesse frio, né? Hoje eu fui pra cá, já tá malhando, tô. Né? Você tomou banho hoje, Márcia? Né? Então tem essas coisinhas, né? Né? Rapaz, ultimamente eu tô rezando bastante, né? Nossa, eu tô me esforçando tanto pra ter um bom emprego. Então são coisas assim que a gente tá toda hora ali, né? Mas tem outras coisas que é pra realmente você ver que, de repente, é até pra maldade mesmo, né? As pessoas, bem, enfim.
Fala mais um pouquinho pra gente sobre a neurose. Você falou que são 3? Sim, Né? a gente, na verdade, a gente tem 2 grandes estruturas dentro da neurose, porque a neurose, ela é o que a gente estuda, vamos dizer assim, o Freud, ele começou a estudar a psique humana através dos neuróticos, não foi isso? Através das mulheres histéricas. Então, o que seria isso? Tem o neurótico histérico e o neurótico obsessivo e o neurótico fóbico, lá na época de Freud. Depois a gente entendeu que o fóbico está dentro dessas duas grandes estruturas, que é o obsessivo e o histérico. O que seria isso? De novo, como que eu estou frente ao meu desejo. Eu, histérica, eu descobri que eu sou faltosa. Mas eu tive uma angústia de ser castrada por um pai que é sedutor. Né? Então, o discurso, porque é sempre no discurso, esse discurso dessa neurótica histérica vai ser diferente do obsessivo. Para as pessoas entenderem melhor, para a gente não ficar aqui muito técnico, obsessivo, eu tenho algumas manias ou algumas obsessões, né? A ter um certo ritual de vez em quando. É aquela pessoa que sempre fecha a porta de uma determinada jeito, porque se não fechar, vai ter alguma coisinha ali. A gente fala do neurótico compulsão. A gente está vivendo numa geração bem compulsiva. Por exemplo, o celular. Né? Eu tenho que ficar no celular e tal. Eu não consigo parar de usar esse celular. Só que é no discurso também que ele vai colocar assim. Ele sabe que ele é castrado, mas ele vai falar assim: nossa, eu tive que fazer isso porque alguém me requereu isso, né? Alguém me pediu isso. Eu tive que comprar um anel caro para minha noiva, né? E eu não podia porque esse anel era muito caro, aí você pergunta: você comprou? Aí ele fala: comprei, né? Tive que comprar. Isso é o obsessivo, o discurso obsessivo. O histérico, não. O histérico vai falar: nossa, você que vai ter que me desejar, né? Você que vai dizer assim: olha, eu quero que você me dê essa maçã, você vai me dar uma maçã, e eu vou falando assim: mas não era bem isso, né? Que eu queria. Mas me fala aí, se eu sou importante para você. É porque eu estou tentando formular a frase. Eu quero que você me diga, né? Ela está sempre requerendo este olhar desse outro, né? Um posicionamento histérico, por exemplo, ela vai somatizar no corpo, aquelas pessoas que somatizam muito. Não que o neurótico obsessivo não somatize, mas assim, o histérico somatiza muito no corpo, tem uma posição mais melancólica, né, ali nesse sentido. O compulsivo, ele tem uma coisa mais, vou ser mais agressivo, vou ser mais competitivo, né, Nando? Vou ser mais competitivo, enfim, o discurso é outro. E aí esse discurso... Ela falou, né, Nando, né? Porque ela entende o que não, é. Tô falando que ele é compulsivo, não falei nada disso. Para não falar que eu não tô diagnosticando nada a ninguém aqui, tá? Mas, enfim, no discurso. Esse discurso é só verbal? É também verbal. Mas o posicionamento que eu vou estar perante essa incompletude. Porque eu vou entender as minhas faltas. Eu vou falar: caramba, eu me dei conta que eu sou faltoso. Só que eu vou querer sempre voltar a um lugar de não falta, de ausência de falta. Eu vou nunca chegar nesse lugar. Então, quando eu venho para a terapia, era para descobrir onde está o meu ponto, o meu calcanhar de Aquiles. Qual foi a imagem que eu captei, né? Porque eu me construí assim. E aí, eu vou ter que esvaziar isso para eu produzir novos sentidos nessa minha vida. E aí Mas a estrutura, ela vai... né? Só que a estrutura, ela vai permanecer. Ela permanece. O neurótico obsessivo vai ser sempre o neurótico obsessivo. O neurótico histérico vai ser sempre o neurótico histérico. A histeria, ela foi pano de começo, aí vamos dizer assim, foi o começo da psicanálise. Por quê? Porque as mulheres daquela época estavam sofrendo muito. Lembra que a psicanálise fala muito que a gente é conflito.
A gente sofre porque a gente vive nesse conflito entre o desejar e o não poder desejar. O desejar e não satisfazer esse desejo. É a satisfação desse desejo que nós queremos. Então, quem me impede de satisfazer esse desejo? E por que me impede? Se eu olho esse pai, e aí eu já falo como estrutura e não como pai pessoa, se eu olho esse pai, eu falo assim, nossa, ele é meu rival. Eu vou ter um posicionamento frente a esse pai. E esse pai pode ser qualquer um, né? Pode ser um chefe, né? Chefe, igreja, Estado. Pimentel, meu amigo Pimentel. Sim, qualquer lugar que eu esteja não. E que fale de uma determinada lei. Porque o que Freud fez para explicar a psique humana, ele pegou a mitologia. Ele falou, olha, esses mitos, eles sempre têm como objetivo colocar esse indivíduo dentro de uma determinada civilização. É o caso do pai Primévolo, que foi sempre criticado lá no Totem Tabu, que ele fala que são os povos primitivos, e fala como se o povo de lá fosse menos, evoluído. Aí depois ele vai lá em Moisés e o monoteísmo, onde ele explica também, ele fala, não, mudou esse pai, né? Primeiro era um pai que podia tudo, porque a ideia do incesto complexo de Édipo é isso. O pai que podia tudo, o pai que tudo tinha, só que era um pai que não ligava para ninguém, é um pai que queria só satisfazer os desejos dele. Era um pai bem difícil, né? E aí o que esses irmãos fazem? Vai para tá no exílio, é isso que fala, né? Quando a pessoa sai, e aí eles estão ali e eles falam, vamos matar esse pai. Né? Vamos matar esse pai, porque esse pai tem tudo, tem todas as mulheres. Olha o que esse pai fazia, né? Era um pai bem complicado. Então, esse pai, ele tinha tudo e esses meninos, esses irmãos, não tinham. E eles queriam ter o que esse pai tinha. Todas as mulheres. Aí, o que eles fazem? Eles matam o pai e tem um jantar totêmico. Eles, de certa forma, eles engolem esse pai. Então, eles se identificam com esse pai. Aí depois falou, não, mas ninguém pode ocupar esse lugar desse pai. Porque se ocupar o lugar do pai, vai fazer tudo que o pai fazia de novo também. E tem uma determinada culpa também, que é isso que os neuróticos têm. A culpa, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa rivalidade com esse pai, ao mesmo tempo eu me identifico com esse pai, e esse pai, de certa forma, cuidava da gente. Então, se elege um totem, né? Totem aí a gente tem um monte, o totem é isso, essa figura meio mística, que a gente elege aquele lugar, aquele totem, e aí eu não posso chegar ali, porque tem uma certa divindade, porque se instaura um combinado, ninguém pode ocupar o lugar do pai. Só que existe a vontade de ocupar esse lugar do pai. Porque se precisou ter essa lei, é porque houve uma vontade de ocupar esse lugar do pai. E aí, beleza, esse pai morre, e aí, de acordo lá no Moisés monoteísmo, o Freud fala o seguinte, olha, é como se ele tivesse fazendo um elogio ao patriarca. Tem controverso isso. E aí ele fala assim, olha, essa figura desse líder sai, né? Sai essa figura desse líder, vamos dizer, desse jeito. Aí vem um tal de um matriarcado, que ele fala, que é onde se dava mais valor ao corpo, às questões sensoriais, no caso, em algumas traduções, a sexualidade em si. Então, esse matriarcado só dava valor a isso. Então, isso não era legal, deixava as pessoas mais confusas, enfim, ele dá uma crítica a isso, e aí fala, aí depois vem um outro pai, que é o pai Moisés, que é esse estranho, porque o nosso inconsciente é feito assim. Para explicar as bases da psicanálise, ele traz Moisés e o monoteísmo, que é até dá uns 3 outros podcasts. Aí ele traz o Moisés para quê? É um líder diferente agora. O Moisés era um egípcio, parte desse princípio, era um egípcio que chega para libertar esse povo hebreu, e esse povo hebreu vai para um lugar que não sabe nem que lugar é, né? Não sabe, vai para um deserto, um lugar, e isso seria a função do analista, né? E como que eu me comporto aí, como que essas bases vão se
se fazendo. Então, olha como que são pais diferentes, né? E aí, a ideia do Édipo é essa mesma. Se a gente pega Zeus, todas as mitologias, todas têm uma noção de assim, tem uma rivalidade entre quem manda, né, quem pode tudo, e quem quer também aquele poder, mas tem um amor e tem uma rivalidade do mesmo jeito. É a ambivalência da humanidade. A gente vê isso dentro, né, de Deus e o próprio demônio, né, o Satã ali também, né, se a gente for... Eu lembro daí eu vou voltar a entrar lá nas nossas aulas de psicanálise, Márcia, né? Sobre Cronos, né? Aí é outro papo, mas ali também, né? Cronos, onde é o tempo, né? E aí o Cronos também tinha isso dos filhos, os filhos vão lá, mata ele e tal, a barriga, porque ele também impedia essa mãe de deixar esses filhos vivos, porque ele tinha medo de alguém pegar o poder dele, não era isso? E aí vem pra Édipo, que é o que o Freud pega. O Freud estuda isso tudo, ó, o cara estudou isso tudo, e ele falou, nossa, eu posso explicar a psique humana, porque tem algumas semelhanças. E aí ele fala assim, nossa, por quê? Porque o inconsciente é estruturado dentro dessa linguagem se você pega, por exemplo, se eu nasço na Índia, eu gosto sempre de dar esse exemplo, eu vou ter características de pessoas indianas. Eu vou acreditar em deuses que são de lá. E aquilo, para mim, vai ser a realidade. Você entende? Sim. Se eu nasço no Brasil, eu também vou ter características do pessoal do Brasil. Então, há algo que antes de eu nascer, que já existe. E como o nosso inconsciente, ele é formulado como linguagem, por quê? Porque essa linguagem é que nomeia. É tanto que um processo de cura é eu nomear, ou pelo menos buscar algo que se assemelhe àquele sentimento que jamais eu vou conseguir representar, por exemplo, uma depressão como uma depressão. Mas eu vou procurar na palavra, na linguagem, algo que se assemelha para eu poder representar. Então, eu vou precisar sempre de um terceiro. Sempre é essa a introdução desse terceiro. Porque se essa mãe e essa criança ficam muito juntos, um engole o outro. E engole, fica colado. Então, eu preciso que haja esse terceiro. Né? Eu preciso que esse terceiro entre. Que é a introdução dessa lei. Que isso que vai, quando eu consigo simbolizar isso, aí eu entendi, eu passei bem o Édipo, e aí agora eu sou uma pessoa que sou neurótica, né? Eu sou neurótica, eu vou ter minhas questões, mas eu vou entender sempre que eu não posso tudo, né? Eliane, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, você falou sobre somatização, né? E a gente sempre fala sobre doenças psicossomáticas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Você pode falar? Principalmente aí no mundo que a gente vive hoje, né? Eu ouvi que você deu uma entrevista muito legal esses dias, principalmente com aquele, né, sobre o problema gravíssimo que a gente passou, né? E ainda está lá no Rio Grande do Sul. E o quanto, de repente, aquelas pessoas estão sofrendo, como também a gente passou pela pandemia, não é? Como isso pode estar somatizando na nossa saúde psíquica? E levando até para doenças mesmo, né? Se a gente for compulsivo, é bom que a gente já diferencia melhor. Se eu sou compulsivo, eu passo por um movimento traumático, lembrando que trauma sempre é um segundo momento. Algumas pessoas, como eu expliquei lá, vai passar por esse momento e vai conseguir lidar com a vida e vai ficar assim, essa marca, esse registro, mas ela não vai ter maiores problemas, vamos dizer assim, maiores patologias. Mas há pessoas que vão ter algum tipo, vai desencadear algum tipo de patologia, porque já está dentro dessa estrutura dessa pessoa. Se eu sou uma pessoa compulsiva, pode ser que de repente eu vou beber mais, vou comer mais, vou ter algumas questões aí com, por exemplo, ansiedade, né?
Eu vou desenvolver, cada uma pessoa vai passar por um trauma, por esse momento, de acordo com o posicionamento estrutural que ela tem. Então, é lógico que algo vai ficar registrado. Tem um registro ali, né? Algo que... O que é um trauma, né? É um choque, é algo que de repente você não estava preparado. Quando que a gente tem uma doença, uma somatização? Quando a gente não consegue nomear aquilo que a gente sentiu. Foi tão inesperado que naquela hora eu não sei o que eu senti. Eu fiquei angustiada de um jeito que eu não sei o que aquilo representou para mim. E aí, enquanto eu não nomeio aquilo, aquelas cenas vão voltar de várias formas, né? Que aí pode até se tornar um estresse pós-traumático, por exemplo, né? E aí eu só vou conseguir passar por isso à medida que eu nomeie, que eu faça terapia, por exemplo, que eu esteja em grupos de apoio. O ideal nesse momento é acolher essas pessoas e fazer com que elas falem, né? A gente fala muito na psicanálise que a cura é pela fala. Então, é o acolhimento e deixar essa pessoa falar dos seus sentimentos. Nada de dizer para ela, né? Tem muito isso, né? Olha, não, isso aqui Isso passa, né? Não foi tão grande assim, né? Enfim, trabalhar isso diminuindo a dor dessa pessoa. A pessoa quer chorar? Não chora não. Deixa a pessoa chorar. Porque são maneiras de isso sair, né? Porque tudo que a gente não dá conta, o nosso corpo, ele vai sofrer de alguma forma. A gente vai falar dessa somatização. A gente sabe que hoje, por exemplo, todas as doenças são de fundo psicossomático. Nós temos órgãos de choque. E aí a gente precisa entender dentro da nossa família como que a nossa família reage. Por exemplo, na minha família tem muitas questões com a tireoide, tem muitas questões, tive alguns irmãos que tiveram câncer, né? Então são doenças que tá ali, né? Dentro eu tenho que entender por quê. Aí eu vou entender quais são as emoções da minha família, o que se alimenta. Isso tudo é um conjunto, né? Então, cada um de nós temos algo que, quando a gente não tá bem, você, por exemplo, quando você não tá bem, como que esse seu corpo reage? Como que seu corpo, às vezes, a pessoa sofre, a gente fala que o neurótico obsessivo, ele sofre muito aqui, né? Na mente, na ideia. Por quê? Porque ele fica com esses pensamentos. Ele sofre nos pensamentos. Então, ele começa a cometer atos muito repetitivos. Inclusive, alguns têm... toque, né? Que a gente fala, vou lavar a mão, vou lavar a mão, vou lavar a mão. Isso é para esconder algo, esconder o que realmente ele precisa ali identificar e falar para ele poder esvaziar esse sentido para diminuir isso, esses impactos. Então, a gente somatiza tudo que a gente não dá conta de falar. A gente atribui essa frase a Freud, que eu não sei se é realmente dele, mas aqui no senso comum a gente atribui. Quando a boca cala, né, o corpo vai falar por nós, né? O corpo vai dizer pra gente, olha, preciso olhar para isso, preciso olhar para esse lugar, né? Tô com uma dor de cabeça. Eu preciso entender de onde que vem minha dor de cabeça. Se é uma questão alimentar, se é um sono que eu não tive, ou se é alguns pensamentos que estão sendo intrusivos dentro de mim. Então, toda vez que a gente tem uma interrupção drástica, vamos dizer assim, né, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul e como tem acontecido, são muitas coisas. Primeiro tem o luto. Não é o luto só das pessoas que morreram, mas é o luto da casa que eu perdi, do emprego que eu não vou, das minhas coisas, das fotos. Eu vi um vídeo, alguém compartilhou, alguém famoso aí compartilhou um vídeo da moça que eles conseguiram resgatar as fotos. E essa moça, sim, ela ficou muito emocionada por conta das fotos. Então, se ela tivesse perdido aquelas fotos, como que aquilo ali ia impactar ali na psique, no desenvolvimento
psíquico dessa moça. Então, olhar isso é importante, né? Como que eu vou trabalhar essas pessoas, né? Porque realmente é uma sensação que eles estão sentindo de muitas perdas. Não é só um luto, não é só um determinado luto, mas são vários lutos. E aí esses lutos podem virar melancolia, porque o luto é um objeto que se foi, né? Algo mais externo. Agora, quando aí vira melancolia, é uma parte de mim. Aí eu posso desencadear, por exemplo, se eu estiver dentro da minha estrutura, uma depressão, né? Um estresse pós-traumático. Eu posso desencadear sempre dentro da minha estrutura. É interessante você falar isso, é que eu sempre acompanho muito jornais, né? E eu vejo isso aí todo dia, né? Sempre olho. É uma questão para se analisar também os veículos de comunicação, né? A gente sabe que ali, o que aconteceu lá, já estava sendo previsto pela meteorologia. Existiam já ali estudos matemáticos ali, e já estava acontecendo alguns fenômenos para que aquilo ali fosse acontecer. E eu lembro que dias antes, assim, falavam que ia chover em torno de 400 milímetros ali. Não é? E a 400 milímetros sai totalmente fora, quase 3 vezes mais, ou 4 vezes mais, de uma condição normal. Vamos lá. E aí, já estava ali. Bem, aconteceu todo o problema, tal. E hoje, a gente vê os veículos de comunicação usando fatores que, para acontecer o que aconteceu lá de novo, tem que acontecer vários fatores climáticos ali, para que aconteça novamente. Só que os veículos de comunicação falam, hoje usa de uma forma, né? Isso aí é uma crítica mesmo, eu não vejo nenhum problema falar isso. Usa de uma forma descrita, amedrontando ainda mais as pessoas. Olha, hoje a temperatura, eles colocam, a temperatura vai cair a 4 graus. Está acontecendo um ciclone próximo ao Rio Grande do Sul e a temperatura irá cair. E eles colocam de uma forma tão... Parece que vai amedrontar mais. E parece que as pessoas que vai acontecer novamente o fenômeno. E não. Porque para acontecer aquilo lá, eram 3 fenômenos ao mesmo tempo que estava acontecendo ali. Não é o caso agora. Como que você vê isso, o meio de comunicação, né? Isso daí, lógico, né? A gente está falando sobre psicanálise, mas isso acaba influenciando na vida das pessoas. E influencia nós também, porque a gente vê que aqui na Baixada Santista já existem estudos, né, que o mar está subindo. A gente vê já prédios já sendo construídos mais em cima, com a parte de baixo só a parte mesmo ali para colocar os carros, tal, os prédios um pouco mais altos. Eu vejo isso lá no Canal 7, já está fazendo isso dessa forma. Como que você vê essa mídia, não é? Psiquicamente para nós, né? Até por a gente não ter sofrido os danos que essas pessoas sofreram lá. E ainda pior para eles mais ainda lá também. Como que você vê? Primeiramente, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está consumindo, né? A gente está numa sensação de desamparo. Eu não sei se você está percebendo, sim, claro. Mas a gente está numa sensação de desamparo, porque cada vez mais parece que os noticiários, aí é como um todo, eu até brinco que eu falo assim, nossa, se espremer, né, a gente vai ver um monte de sangue caindo ali, né, que é um senso comum que a gente acaba falando. Por quê? Porque a gente precisa, ainda mais quando está enfrentando momentos como esses, evitar ficar vendo toda hora aquilo, porque aquilo vai dar uma sensação. Quando o nosso cérebro, ele vê algo, uma cena, ele sente exatamente aquele sentimento que está aparecendo ali. É tanto quando a gente assiste uma novela, por exemplo, que lá acontece uma cena romântica ou uma cena de muita emoção, a gente chora também, sim, porque o nosso cérebro, ele não sabe discernir nesse sentido, se é real ou se não é. Olha lá, a gente voltando lá às estruturas, né? Então, a gente acaba tendo aquela mesma emoção. Aí a gente tem que pensar assim, se eu estou o tempo todo vendo esses noticiários, como que isso está impactando no meu bem-estar emocional? Como que eu estou... Aí eu vou ser mais
menos esperançoso para a vida, por exemplo. Eu vou achar que a qualquer momento vai vir uma tragédia, e aí, dependendo do meu estado, da minha estrutura, que é isso que a gente está falando aqui hoje, se eu sou uma pessoa mais compulsiva, eu vou ficar mais compulsiva. Se eu sou uma pessoa que somatiza, eu vou somatizar mais questões no meu corpo. Eu vou perder essa esperança, né, pela vida, esse desejo, por exemplo, eu vou levantar Pra que eu vou levantar se a gente vai morrer, né? Perde o sentido. Sim. A gente tava pensando essa semana, a gente vai fazer algo, aí eu e uma psicóloga, e aí veio uma frase: qual o sentido da vida, né? E aí, se a gente o tempo todo tá consumindo questões, né? A gente fala aí, nesse instante a gente falou da criança. Esses joguinhos, por exemplo, de agressivos que tem muitos joguinhos hoje, né? Sim. E boa maioria, pro cérebro da criança, aquilo ali é real, né? E aí, o que isso movimenta dentro da minha psique? O que isso faz com o meu cérebro, né? Como que isso interfere na minha saúde mental? Então, é por aí. A outra questão é: qual é o interesse dessas mídias, qual é o interesse desses jornais de desinformar, porque não é informar, ou amedrontar, porque tem isso também. Eu consumo tragédia. Se não desse audiência, não teria as notícias desse jeito. Medo, né? Que o medo é uma forma de cabresto, né? Sim, o medo é uma forma. É aquela coisa, o conhecimento liberta, né? E a gente, nesse instante você estava falando aí, nossa, parece que está impedindo a gente de se expressar mais. Sim. De falar mais. As redes sociais, né? Tá tendo um controle maior. Sim, não é qualquer palavra que a gente pode colocar. Isso, e por que está havendo essa necessidade desse controle? E aí a gente tem que pensar sempre qual é a intenção, qual é a intencionalidade. E aí cabe de cada um também de ter a responsabilidade consigo mesmo. É uma responsabilidade que eu tenho comigo. Vem cá, por que eu tô tendo essa? Porque também tem da gente. Sim. Às vezes a gente está viciado em ver tragédia. Eu tenho uma pessoa que me liga, que toda vez que me liga só fala de notícia ruim. Que alguém foi assaltado, que alguém vai ser assaltado, que alguém vai ser... E eu falo, gente, por que esse cérebro, né? Por que essa pessoa, ela tá viciada em determinado tipo de conteúdo? Eu não vou falar que sejam todos, mas principalmente o pessoal de mais idade, que fica em casa, né? Aí fica na televisão lá, né? E coloca ali. Eu falo, isso aí, o quê? Tem dentro de casa, meu pai. Fernando, é isso que está acontecendo. Você tem que ficar falando, chama ele de papai. Mas papai, pra que ficar vendo isso? Coloca isso aí numa coisa mais importante. Não, mas você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Eu falei, mas isso daí atrapalha a nossa cabeça. A gente começa a pensar que tá tudo acontecendo. Mas, onde que você vive? Onde que você está? Né? Então, a gente vê isso. Não é a gente não ficar alheio ao que está acontecendo. É diferente. Mas a gente precisa entender o que é uma notícia de informação e o que é sensacionalismo. O que porque a gente está ficando, e principalmente nós latinos, nós somos emocionais, né? A gente tem a emoção lá, o que Freud falou, né? O sensorial. É tanto que você que é músico, você sabe, você uma vez estava conversando comigo e falando, nossa, determinada música dá mais sensação disso, mais sensação daquilo. Então, o que isso provoca na gente? Então, nós latinos, nós temos essa questão mais emocional ali. Eu vejo por aqui, Eliane, pelo próprio podcast, dependendo do assunto, você tem uma galera maior do que outras, né? Então você vê, né? Aí você escolhe, né? Vamos trabalhar desse jeito, vamos pelos números ou vamos pelo conteúdo, né? E muitas vezes a mídia ela vai pelo o que dá mais views, porque existe uma questão financeira ali também, né? Há uma questão financeira, há uma questão que a humanidade está passando por várias transições. Hoje a gente está vendo, por isso que a gente vê cada vez mais as pessoas tendo questões emocionais,
emocionais e mentais, né? Problemas realmente de acordo com o que a gente está vivendo na atualidade. A gente está vivendo um mundo, por exemplo, dos TikToks. Não estou falando que é contra, não sou contra nem a favor. Eu estou falando que é tudo muito rápido. Muito rápido. Então, a gente não está lendo um livro, por exemplo. A gente está lendo a capa de um livro e falando que é um livro. Então, se a gente não constrói, como que a gente vai questionar a razão, a racionalidade, saindo um pouquinho aqui da psicanálise, mas também dentro da psicanálise, a gente antes, quando o Sócrates falava muito da dialética, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Sim. A gente está fazendo uma conversa, a gente está tendo uma dialética aqui, a gente está crescendo como pessoas. Eu falando de um assunto, você escutando, você falando, perguntando. Isso aqui está sendo raro, cada vez mais raro. E aí eu estou pegando assuntos, informações fragmentadas. Eu chego lá, em 30 segundos eu ouço aquilo e tem muitos doutores de 30 segundos. E aí as grandes mídias entendem o seguinte, eu não posso mais, eu tenho um grande problema, você sabe que eu gosto de ser profunda. Eu não gosto de chegar num lugar e dar uma informação de qualquer jeito, ou fazer uma aula de qualquer jeito, porque essa está dentro da minha... Eu gosto dessa questão de estudar, esmiuçar, para poder vir aqui e poder falar aquilo com convicção. Mas tem pessoas que não, que vai chegar aqui e vai falar porque quer vender, sabe? Sim. Porque não vende. Inteligência, vamos dizer assim, não vende. Estudo, profundidade não vende hoje. O que vende hoje? Aí, essas grandes redes, não estou falando só da mídia, não. Vai fazer o quê? Se esse povo está mais sensorial, se esse povo está mais... É como se a gente tivesse um pouco regredido, né? Nesse sentido. Porque parece que a gente está mais... menos intelectual, sabe? A gente não tá mais gostando. Tanto que no WhatsApp tem função 2, pra gente, inclusive, ouvir pouco. E mais rápido, que a gente não tem paciência mais. Pô, mas mandou um áudio. Puxa, eu posso te ligar pra falar com você? Então, assim, essa é a geração. A geração dopaminérgica. A geração que está... ela não sabe viver uma serotonina. Tanto que os relacionamentos, que é outro papo, daqui a pouco vai chegar no Dia dos Namorados aí. E o que é a serotonina? É essa sensação a longo prazo. Seria uma espécie de amor, né? Que você não tem aquela euforia da dopamina, que a dopamina, tudo isso é necessário. Mas se eu toda hora tô me dando dopamina, eu tô ficando viciado com aquilo. Na hora que abaixar um pouco, eu vou sofrer aí eu posso ter alguma questão. Aí eu posso cometer qualquer coisa, porque eu quero dopamina. Eu tô viciado em dopamina. O problema é que o povão não sabe o que é dopamina, serotonina. Ele tá fazendo São hormônios, ali... né? Sim. Mas assim, se a gente for falar assim, né? Olha, então, você está tomando, você está na dopamina, você está na serotonina. Né? Então, como levar esse conhecimento para essas pessoas? Se eu consigo ter essas pessoas nas minhas mãos. Dopamina é essa sensação de prazer. Se eu quisesse aqui comer chocolate. Se eu quisesse fazer sexo o tempo todo, ou eu usar droga o tempo todo como sensação de prazer, porque eu tô fugindo de sofrer. Eu tô fugindo de entender que a vida... ela é cheia de emoções, não é só a sensação do prazer que eu tenho que ter, né? O que é um cérebro saudável? É aquele que sabe lidar com as demandas da vida. É interessante você falar isso, porque eu vi um podcast lá no Vilela, eu gosto muito do Vilela, né? E aí sempre vai lá um geopolítico, esqueci o nome dele. E ele falando assim... que as pessoas estão muito afim. Eu falo, mas por quê? Porque todas as vezes que vão, eles têm milhares de views lá porque foram falar sobre guerra. Agora, por que as pessoas tiveram tão interesse na guerra? Ele falou simples, é porque as pessoas estão monótonas, elas querem ver uma terceira guerra mundial. O que é isso mesmo? As pessoas querem presenciar uma terceira guerra mundial.
Eu falei, não, tá com brincadeira. Ele falou, é isso mesmo. As pessoas estão aí prestes querendo ver uma guerra acontecer. Mas a gente tem que lembrar, e vamos lá para Freud de novo. Vamos, Eliane. O que está dentro do ser humano, não é agressividade? A gente tem os grandes tabus, sexualidade e agressividade. Isso está dentro da gente. Então, se a gente aprendeu a sobreviver com a agressividade, que aí eu vou mostrar meu poder, eu vou sobreviver. Lembra que os clãs se juntavam às vezes por causa de força também? E se isso tá dentro de mim, quando eu vejo uma cena, eu também me identifico. Que beleza. A gente viu isso, né? Uns 4 anos atrás aí, né? E as políticas aí, né? É isso que eu tô falando, né? De um Porque lado de são outro, dois né? pais. São pais distintos. Esse aqui é o meu pai. Um pai, um se identificou com o pai. Olha, ó a psicanálise de novo vindo. E outro pai. Aí a pergunta... A gente sempre tá à procura de um pai? Toda hora procurando atrás de um pai? Eu penso que sim. Eu penso que é tanto que pai quanto função. Não, pai como estrutura. Quem liberta, é o Moisés, é aquele pai que tinha tudo. Aí é até como quem que vai me liderar, porque eu não quero me responsabilizar sobre mim mesmo. O homem, ele não sabe ter responsabilidade. Isso é até uma frase filosófica, porque ter liberdade, porque ter liberdade requer responsabilidade. Então, quando você tem liberdade de verdade, a verdadeira liberdade, você se responsabiliza sobre suas atitudes. Mas quando você elege um pai, a culpa não vai ser sua. Dele, né? A culpa é dele. Aquele sentimento é dele também, não é seu sentimento. Mas você elege alguém que se identifica com você. É a mesma coisa da religião, né? Se eu posso comungar da mesma religião que você, mas ter uma outra percepção. Se eu tenho uma família rígida, pais rígidos, eu vou ter uma religião e eu vou encarar um Deus como um Deus que pune, o Deus que só, né? Só no esse chicote. Deus E agora, se eu não tenho... Já nasce, olha, você vai pro céu ou você vai pro inferno? Olha, não faz isso não, senão, vai punir. Olha, Deus vai te castigar. Não, que você vai perder tudo que você tem na sua vida. Exatamente. Agora, se eu entendo um Deus diferente, como um Deus amor, e quem que transmite isso? Aí é a estrutura que você foi criada. Quem é esse Deus? O Deus amor, esse Deus que vai te dar liberdade. Porque se ele tivesse querendo te punir, no sentido que você não tivesse vontade que você não tivesse essa liberdade de escolha, né? Porque ele quer que você escolha na sua liberdade. Isso eu tô falando de uma família mais amena, né? Dentro da sua liberdade, você escolha ele, não porque ele vai te punir, mas pelo amor, que é a essência, né? O que é o amor? Inclusive na psicanálise, a cura vem sempre pelo amor. Mas que amor é esse? É o que eu recebi e a falta desse amor que eu senti, que eu vou querer suprir. Isso que eu achei que faltou em mim. Então, tudo está relacionado a isso. Como que eu sinto esse amor, né? Se eu elejo esse pai, por quê? O que faltou? Essa estrutura do amor, ela tá mais ali no perverso, esqueci, vai. Psicótico. No psicótico e no neurótico, onde que tá mais aí o amor ali? Onde que tá? Olha, uma pergunta até filosófica, né? Onde que tá o amor, né? Tudo é amor, né, Nando? Agora, porque o que é esse amor? O Freud, dentro da psicanálise, ele fala assim, quando eu tô falando de amor, eu tô falando desse amor porque tem vários amor, né? Várias formas de amar. Tem o amor filia, não é isso? O ágape. Isso. E o amor eros. E ele fala, quando eu tô falando da psicanálise, eu tô falando desse amor eros, que é esse amor desejo, né? E é como eu me posiciono frente a esse desejo. Então, se eu sou um perverso, eu vou me posicionar de uma forma. Se eu sou um psicótico, eu ainda tô ali sem entender esse amor, né? Como diz você. Se eu entender se é o outro, se tá dentro, se eu tô fora. Se eu sou um neurótico, eu vou ter esse amor, mas é o amor da falta, das restrições. E eu vou estar sempre em busca dessa completude. Tem até um livrinho que eu gosto muito de dar para os meus amigos. Eu amo o livro.
né? Que fala, é até um livro infantil, A Parte que Falta. E aí é um livro muito legal, que é um livro infantil que fala disso, né? Do que eu busco e do que falta. E aí a bolinha vai caminhando, caminhando, caminhando. E na hora que ela completa, ela fala, não, mas aí eu deixei de falar direito, eu deixei de ver a borboleta, eu deixei de ver. Aí quando completou, deu ruim. Aí ela tira devagarzinho, continua a faltar, cheio das faltas, e caminha lá, né? Vou atrás da falta que a falta faz, né? É interessante você falar isso, Eliane, porque esses dias eu fui na missa, e aí tava aquela passagem de Jesus falando sobre o amor, né? E ele falava que o amor é aquele que, lógico, eu não lembro direito, mas era assim, o amor, você tem que ter a capacidade de dar a sua vida pelo seu irmão. Eu falei, puxa vida, onde que vai estar esse amor aí, hein? Onde que vai estar? Será que eu vou estar lá na área psicótica para dar a vida pro meu irmão? No neurótico, no perverso, né? Porque é uma forma de pensar de amor, né? A gente sabe que amor não é vasto o negócio, né? Quando a gente vai falar, as pessoas não sabem nem explicar direito o que é amor. Mas o amor, você é capaz de dar a vida pelo seu irmão. Talvez, lá no livro da Ana Sui, Mirei no Amor, hoje eu estou trazendo livros, Mirei no Amor, Encontrei Solidão, ela explica muito sobre essas formas de amor, né? E aí, você trazendo essa Bíblia e eu fazendo aqui uma comparação e uma interpretação minha pessoal, né? Misturado com o que eu tenho de repertório, por que fala que eu tenho que dar de mim? Né, que eu tenho que me doar, que dar eu. Porque o amor é a construção desse eu. E porque o amor também, quando você encontra o amor, lá no final do livro, ela vai falar, né? Você vai diminuir um pouco o seu narcisismo. O que é seu narcisismo? Você tem que satisfazer essa minha falta. Lembra da falta do neurótico? Sim. Você tem que satisfazer. Aí quando você entende, nossa, eu sou faltoso, você também é. Vamos viver com nossas faltas? Né? Vamos viver com nossas faltas, porque você não vai me suprir, nem eu vou te suprir. Mas aqui eu vou diminuir um pouco, você vai diminuir um pouco do seu narcisismo e a gente vai construir um novo sentido a partir disso aqui. Do que seria essa forma de amar, que não é dopaminérgico. Dopamina é paixão. Né? Paixão lá, na hora que você vê, nossa, é um vucu-vucu. A mulher da minha vida. Aí depois, o amor... Né, Pimentel? Já teve paixão, Pimentel? Né? Já teve, né? Esse é o amor da minha vida, né? É uma construção, né? E aí, esse amor seria algo mais relacionado à serotonina. Para as pessoas entenderem aqui, né? Que a gente estava com dificuldade. Serotonina é o quê? É aquele bem-estar, mas aquele bem-estar mais duradouro. Mas que não tem grandes, sabe? Picos de emoção. Mas que é algo mais estável, né? Acho que é o que todo mundo procura, né? Não? A gente não pode colocar todo mundo no pacote, né? É uma boa parte. Porque a gente vê que, por exemplo, uma pessoa compulsiva ou uma pessoa, ela quer emoção, ela quer prazer. Eu conheço né? pessoas assim. Ela quer prazer, ela quer... É aquela coisa, você vai ser regido pelo prazer ou pela realidade? Porque as pessoas, quando tem um pouquinho de... Vou chegando à realidade, eu angustio. Isso é neurose. Eu vou chegando à realidade, eu me angustio, porque a angústia é o que precede ao ponto do real ali. Aí eu angustio, eu tenho uma angústia, né? E aí, como que eu vou falar de amar, para eu amar o outro, eu preciso amar a mim mesmo. Por isso que a gente fala desse amar você, né? De você se ver e se entender. Por isso que a gente fala que é tão importante você ter um processo de autoconhecimento, seja ele qual for. A gente pode se preocupar quando falar, Eliane, eu te amo. Eu me preocupar? Não, quando uma pessoa fala para outra, Eliane, eu te amo. Eu também, Fernando, eu também te amo. Onde que tá casado esse amor aí? Hoje, Fernando, eu acho que não é amar, né? Amar é um processo muito... de tempo. Eu fazia isso, sabia? Depois que eu comecei a fazer a psicanálise, eu parei de fazer isso. Porque, falei, calma aí, não é assim. Sabia, Márcia? Eu gostava de falar assim, poxa, eu gostava de uma pessoa demais, né? Eu te amo, não é? E a gente depois começa a perceber que não é bem assim a história.
E aí eu parei de falar isso, mas será que... Aí eu penso assim, será que ama mesmo? Né? Sair de boca pra fora, né? Aí lógico que eu não fico analisando ninguém, mas dá pra saber que ali, de repente, é só uma fala ali pra dizer assim, olha, você é um cara legal. Porque a gente fala, é aquela coisa, eu posso dizer algo e ter vários sentidos. Dentro da própria psicanálise, numa leitura psicanalítica, a gente fala isso, né? Eu posso chegar aqui e falar assim, psicólogo, e eu posso falar, psicólogo? Aí você já vai falar, nossa, tem alguma coisa para dizer que é outra coisa. Exatamente. Você entende? É a mesma coisa do amor, tem várias formas de falar amor, né? Tem várias formas de amar, né? Mas esse amor, que é vamos dizer assim, o amor de fato, que é esse que você me trouxe, é quando realmente eu diminuo um pouquinho desse ego. Porque depois de Freud, muitos psicanalistas fortaleceram, falaram que era esse ego forte, tinha que ter um ego forte, porque você tinha que fortalecer esse eu. E, na verdade, não é fortalecer esse eu, né? É quando eu diminuo um pouquinho desse eu para eu entender o que está acontecendo, para eu enxergar esse eu do outro. Em um processo da gente se tornar analista, é tanto que a gente precisa ler a nossa história para depois ler a história do outro. A gente precisa diminuir esse ego, por isso que a gente fala assim, olha, o analista que está ali e que ele é muito preocupado com os elogios, ele está falando de um eu dele, né? De uma falta dele. Então, quando você entende isso, quando alguém hoje fala assim, eu te amo, eu sempre me pergunto assim, nossa, será que isso é real? Né? Será que ele sabe o que realmente é amar? Mas cada um fala o que quer, né? A questão é como eu interpreto isso, né? Como que eu sinto isso. Esse eu no sentido de minha construção, né? Porque esse eu te amo pode ser eu gosto de você. Sim. Né? Eu gosto de você. Ou eu Tamo me sinto bem junto, com você. conte comigo. Não, isso aí 1000 vezes não. Não. Tome cuidado. Isso aí, conte comigo. Isso aí é mais raro. Tamo junto até morrer. Vai, filhão. Cuidado, hein? Eu queria, assim, sair um pouquinho do contexto, mas é que eu tenho uma pergunta que muita gente faz. Sim. E é uma questão, assim, que, igual você fala, é uma questão, agora de falar, né? É uma questão psicanalítica que as pessoas têm curiosidade. Fala um pouquinho sobre narcisismo. É uma construção desse eu que a gente está falando aqui, Fernando. Desse ego, ou desse como que eu me constituo, como que eu me percebo. O narcisismo é isso. O Freud traz a história de Narciso, que se enamorou por si mesmo e se afundou e morreu afogado. Normalmente o narcisista acontece com ele no final. Tem uma música de Caetano Veloso, né? O narcisista acha que é feio tudo que não é ele, né? Tudo que ele não vê no espelho. É alguma coisa assim, isso, né? Narciso acha feio. Não sei. Nesse sentido. E aí, assim, porque vem dessa história narcísica. E quando a gente fala de alguém narcisista, as pessoas sempre levam para o lado pejorativo. Mas é legal a gente ter um pouco de narcisismo, porque, por exemplo, eu só tô aqui, né? Eu tomei banho, mesmo aqui estando sendo frio, né? Hoje eu tomei banho, tá, gente? Eu tomei banho, pentei meu cabelo, vesti uma roupinha, né? Isso tudo é narcisismo, porque eu tô me cuidando. Esse cuidar de si, né? O narcisismo é esse você entender que você também é bonito, você também é importante. E isso é legal. Agora, o que se extrapola isso, que aí já vira uma patologia, né? Que é esses narcisistas, a pessoa que só vê ela, que quer destruir o outro, que é esse narcisismo ao extremo, que uma vez até fiz um podcast falando sobre isso, da Branca de Neve. Lembra da Branca de Neve? Sim. Né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu? Porque todo narcisista, por trás dele tem uma baixa autoestima. Então, ele pega aquilo, né? Que eu sou o máximo, que eu sou maravilhoso, que eu sou lindo, que eu sou... Isso é para esconder o que aconteceu ou como que ele se vê realmente. Então, ele quer destruir o outro, ele quer destruir.
Ele quer todo mundo, ele quer que as pessoas estejam abaixo dele, não que as pessoas estejam, né, que se deem bem, que vai. Então, esse aí é um outro tipo de narcisismo. Mas a construção principal do narcisismo é essa construção desse eu, né, da nossa personalidade, de como que eu me vejo. Isso que como que é essa imagem que eu pego, né, para mim. Isso que é o narcisismo. Então, um pouco de narcisismo não faz mal a ninguém. A gente sempre tem a gente vê alguém, né, nossa, aquele cara é narcisista, né? É porque é a pessoa que só pensa nela, né? É por isso que vem da mitologia. É a pessoa que só pensa nela, ela em primeiro lugar. Aquelas pessoas que você chega e o tempo todo dela mesma está se colocando como centro das atenções, ela quer ficar no centro das atenções, ela se sente mal quando ela não é o centro, quando ela não tem os bajuladores, né? Sim. Ela precisa das bajulações, das pessoas ali tá afirmando ela o tempo todo. Você é o máximo, você é maravilhoso, Isso é narcisismo nesse sentido, né? Agora, o outro narcisismo, que aí a psicanálise tira, né? Ele fala assim, olha, essa construção desse eu. O que se excedeu, que aí porque você tem que passar, a criança passa por um estágio narcísico. Primeiro ele tem uma confusão ali de entender quem que é ele, quem que é o outro, depois ele passa por um estágio narcísico dessa construção desse eu, desse ego, né? E aí depois ele vai deslocar esse amor para o outro. Então, olha como que é interessante, faz parte. O narcisismo, ele faz parte da nossa construção saudável também. Muito legal. Gostou aí, Pimentel, do papo hoje, hein? Legal, no começo quase que deu chute aqui, viu? Aí ele começou a falar, pareceu que estava na aula de psicanálise. Viu, Márcia? Eu quase ia falando, não, daqui a pouco ele me tira daqui, né? Não, foi ótimo. É bom porque vai ficar um corte bem legal. Eliane, eu quero te agradecer demais, mais uma vez. Eu chamo ela de minha professora, né? Ela e o padre Antônio Marcos Barcelo, um abraço para ele, se ele estiver vendo a gente. E toda a galera aí da psicanálise do IPIFES, né? Do Instituto Psicanálise Freudiano de Santos. Essa galera lá que o couro come nas aulas, né? Cada um com suas psicoses, suas neuroses, suas perversões. Acho que não, né? A galera é todo direitinho, né? Não sei. Tudo direitinho. Eu vou deixar essa câmera aqui para você. Você fale um pouquinho aí do Instituto. Eu gostaria muito que você pudesse falar do Instituto. Vocês estão agora com aulas, né? Físicas, né? Além das online, não é isso? Se você puder, fique aí à vontade aqui, faça suas considerações finais aí. Muito obrigado pela Márcia aqui também, tá acompanhando com a gente aqui, e o Pimentel mais uma vez. Vamos falar, depois a gente volta aqui pra gente falar do Mangue, tá certo, Pimentel? Isso. Tá bom? Fique à vontade aí. Nando, primeiro eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui falando de termos... No feriado, né? Feriado. Quinta-feira, eu falei quarta-feira no começo do programa, eu falei, que loucura. Ele tá tão no feriado que ele parou ontem, né? Parei ontem, é quinta-feira, feriado, Corpus Christi. Obrigado, gratidão, né, por estar aqui falando da psicanálise, apesar da psicanálise ter alguns termos bem técnicos, bem específicos, e às vezes a gente não conseguir fugir a isso, mesmo porque o assunto hoje foi isso, você me trouxe, como que não ser técnica falando de psicose, perversão e neurose, né? Então é um desafio também. O IPIFES, ele tem hoje aulas presenciais que acontecem aos sábados. Também temos terapias presenciais e terapias online também. O IPIFES também está aí começando a fazer alguns eventos, por exemplo, dia 8 agora, eu e uma colega que é nutricionista, nós vamos estar falando sobre esse corpo ideal, né, que a gente tem visto hoje, e também como cuidar da nossa alimentação. Você que daqui a pouco vai trazer um lanche aí pra gente. Como cuidar dessa alimentação, sem ser extremista nesse sentido. O que seria essa indústria desse corpo ideal, desses paradigmas que a gente tem visto aí? O que seria estar dentro de uma sociedade onde que tem essa cultura ao corpo.
Então a gente vai falar um pouco disso dia 8. Você que está interessado, é dia 8, é só ir lá no meu Instagram, Eliane_J Vieira. Lá tem todo o encaminhamento aí de como você pode fazer essa inscrição. E você que quer ser aluno do Instituto, é só seguir também ipifes.psicanálise. Lá a gente tem, é só você mandar um direct pra gente, que a gente entra em contato com você para você ser encaminhado a alguma de nossas turmas, que acontece tanto de forma online quanto de forma presencial, com aulas às terças e sábados. E temos terapias, agora a gente está tendo terapia quase todo dia, né? Sexta, terça, quarta, sábado, a gente tem muitas possibilidades para você aí tá aprendendo um pouco também, porque a psicanálise... quem faz psicanálise? É só quem quer ser psicanalista? Também não. Quem quer se autoconhecer, quem quer trabalhar suas questões, a sua estrutura, entender qual é a sua estrutura, se você é um neurótico, psicótico, perverso. Eu penso que todas as estruturas dá para ser trabalhadas. Não tem isso de, é a estrutura tal que faz alguma coisa. Eu penso que quando a gente está entendendo a gente, entendendo o nosso processo, buscando esse autoconhecimento, se cuidando, a gente consegue ter uma vida saudável, uma vida feliz, né? Uma vida que dá a gente autonomia para a gente gerenciar e ter essa liberdade e viver dentro dessa liberdade. É isso. É interessante que quando a gente fala sobre esses temas, psicose, neurose e perversão, parece que é tudo questão ruim, né? Uhum. Não é. Não é? Então a gente parece... soa isso, né? Passaram isso de uma forma pra gente tão louca assim, né? Que parece que quando a gente ouve isso, fala, rapaz, não tem jeito. Se é psicótico é ruim, se for neurótico é ruim, se for perverso é ruim, né? Então isso que a Eliane tá falando. Não, é só jeitos de ser, de jeito de eu... Como exatamente. Que eu estou no mundo. É só isso. Pessoal, eu falo por mim. Você que está na sua casa agora... Se você quiser ter autoconhecimento, faz psicanálise. É muito bom. É muito interessante você se conhecer como pessoa. Você vai ser uma pessoa melhor. Tenho certeza. Isso é bom para sua família, é bom para os seus amigos. Não é? Então, quando a gente se conhece, você vai se tornar uma pessoa melhor. É isso que é. Você vai conhecer coisas que você nunca ouviu falar e fala, nossa, eu sou assim. Aí, meu amigo, você é assim. Aí você começa a baixar a bola em algumas coisas. Fala, eu preciso baixar a bola aqui. Não é isso, Eliane? A gente para de dar problema pros outros, porque a gente acha que vem pra psicanálise pra curar o outro. Exatamente. Aí a gente fala, nossa, olha eu aqui, eu que sou o problema, né? Eu sou o problema do negócio, eu pensando que era o outro. E aí você se torna uma pessoa melhor. Sim. Não é? Isso que é importante. Porque a gente acaba aprendendo a deixar o outro caminhar com as próprias pernas, a gente acaba deixando o outro decidir por ele, sem querer ser o dono da vida do outro, aquele que dita, aquele que fala o que é certo. Entende que cada um tem suas experiências, cada um tem suas escolhas, e você tá ali, porque quem quer ajuda, pede ajuda, né? É isso mesmo. E aí, porque é aquela coisa da empatia. O que é empatia? Eu vi essa semana, assim, uma frase, não tem aquela frase assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E isso tá errado. Você tem que tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Porque se você tratar o outro como você gostaria de ser tratado, você não vai estar sendo empático. Porque o seu jeito de amar é diferente do outro de amar. E o seu jeito de se sentir acolhido é diferente do jeito do outro de se sentir acolhido. Mas aí vai ter que ter uma conversa, né? Fala, Eliane, como que você gosta de ser tratada? É assim? Dialética, conhecimento, né? Conversar, entender, estar junto, parar. A gente precisa descansar, né? A gente que está aqui num dia de feriado conversando, a gente precisa entender que, de uma vez por todas, que o ócio nem sempre é ruim. A gente precisa conversar. A gente precisa encontrar em um mundo onde não está vendo
encontros em um mundo onde as relações estão superficiais, você ser profundo é um ato de humanidade. Nós somos seres relacionais, inclusive em como a gente constrói a nossa personalidade, o nosso eu, e tem relação com esses vários outros à nossa volta. Então, por que a gente vai viver isolado, achando que é só fazer? Então, parar, ter amigos, isso é ter uma vida saudável. Ter amigos, ter trabalho também, que é importante. A gente está sempre buscando algo novo. É legal também, porque ajuda o nosso cérebro a ficar mais jovem no sentido de propicia novas conexões. É muito interessante que você incentiva esse cérebro, porque o cérebro é preguiçoso nesse sentido. Então, e descansar. Hora de dormir é hora de dormir, não é hora de ficar no celular, né? Hora de dormir é hora de você descansar, porque senão você vai ficar conectado, em alerta o tempo todo. E aí, por isso que a gente está vivendo um mundo de muitos ansiosos, de muitos depressivos, de muitas pessoas com TDAH, autismo, que é uma questão genética, mas também a gente precisa ver como que a gente trabalha isso. Tem outras questões também que envolvem isso. Então, assim, cada um a seu modo se observa, se olha para si, se trabalha isso, consegue viver de uma forma mais saudável. Poxa vida, deu um corte lindo agora, não deu, Márcia? Vou fazer um corte, colocar no Instagram, no TikTok, milhões de views. Ai, Nando. Muito legal. Pessoal, muito obrigado. Vamos terminar com... Olha, a Eliane falou pra gente, vamos viver melhor, né? Então, quer viver melhor? Igual hoje à noite, final de semana tá chegando aí, vai lá no Mangue. Vai lá no Mangue comer aquele lanchinho do Mangue, aquele... Quem gosta, né? De um chopp artesanal. A Eliane já foi lá, né, Eliane? Já fui. Foi, a gente me levou lá. Foi uma delícia, né? Aquele hambúrguer artesanal, você tá vendo aí na sua casa aí, ó. Fica lá na Praça Januário Esteve de Lara Dante, 216, Vila Nova, Cubatão. Telefone 1397-401-2767. Esse número aí para delivery. Então, de repente, você tá na sua casa, meu amigo. Você tá com aquela fomezinha essa noite aí, Eliane, essa hora da noite, hein? Será que lá tem uma musiquinha? Tem música ao vivo, não, sempre tem, todo final de semana tem, a galera tá lá. Não é música ao vivo, um lugar familiar, bacana. Então, no Mangue. Mangue, mais uma vez, ó, Praça Januário Esteve de Lara Dante, 216, Vila Nova, Cubatão, telefone 13-97-401-2767. E é isso aí, olha que beleza, hein? Bora correr pra lá, né? Na realidade, já chegou o nosso lanche. A Eliane falou do início, não, eu não vou comer não, a Márcia também não vou não. Eu falei, Pimentel, traz. Porque quando bater lá pras 9h30, 10 horas da noite, e o lanche tá aí. Né? Então nós vamos nos alimentar, e é isso. Pimentel, obrigado, hein? Mais uma vez, toda a galera que estiver em casa, né? Mais uma vez aí, boa noite a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Os cortes estão no Instagram e no TikTok. Compartilhe isso aí. Poxa, uma live igual essa com a Eliane, meu, é uma live de milhões, né? Não é à toa que você... Não é à toa que... Não é, é caro. O narcisismo aqui fica como? Pois é. Pois é, né? É caro, meu amigo. Pra você trazer a Eliane... Pode cortar aqui pro centro, Pimentel, mesmo? É caro, tá? Então, assim, compartilha aí com seus amigos, tá certo? Muito obrigado. E é isso. Boa noite, bom final de semana. Aproveita aí. Oi, Pimentel? Isso, na Central aqui, tá? Aqui, ó. É que todo mundo olha lá pra televisão, Eliane. Mas é aqui por baixo, ali, ó. Tá? Eu tô vendo. Tá vendo? Você já tá craque aqui, né? Então, um abraço a todos. Bom final de semana. Tchau, gente. Tchau.